isso dizer assim, bem introdutório, por ser o primeiro módulo do curso. Então, os conceitos aqui estudados são conceitos bem iniciais, bem básicos, para que vocês possam entender minimamente o possível, para que nos outros módulos você tenha mais facilidade de compreender alguns outros conceitos. Quem já estudou os outros módulos e está fazendo esse módulo 1 como complemento, certamente vai ter mais, digamos, facilidade em compreender algumas coisas, visto que já estudou os outros módulos, começou no módulo 2, ou no módulo 3, ou no módulo 4. Então já viu, digamos, assuntos mais avançados. E para quem está iniciando esse módulo também, sejam bem-vindos, espero que nós consigamos passar todo esse conhecimento para vocês, que a gente consiga passar o básico para que nos outros módulos você não tenha tanta dificuldade, mas desde já, como eu já falei outras vezes e quem já está aqui me acompanhando já há algum tempo sabe, me coloco à inteira disposição de vocês para tirar dúvidas, para poder passar conteúdos novos, se vocês quiserem alguma coisa nova, para poder a gente estudar dentro do assunto, correr atrás, enfim. A nossa metodologia de aula, para quem está chegando agora, fica um pouquinho aí ligado. Quem já está acompanhando pode pular em alguns segundos, mas acho que também quem já está acompanhando é bem importante ouvir para poder refrescar e depois não se perder. Nossa metodologia de aula vai ser sempre assim. Nós vamos fazer uma aula introdutória ou uma aula expositiva. Geralmente essa aula expositiva dura em torno de 1h30 a 2 horas, depende do assunto. Tem assuntos que são mais curtos, tem assuntos que são mais longos, então a gente precisa de mais de tempo. E como a aula é duração de 3 horas, as outras horas restantes são para vocês fazerem atividades. Essas atividades elas valem dois tipos de pontos. Um é o ponto extra, que são para as atividades de lista de exercícios normais. Então, você passar uma lista de exercício aqui, você faz, me manda, eu corrijo e você ganha um ponto extra. E nesse módulo eu vou fazer a mesma metodologia que eu fiz no módulo 4 de RH. Como foi essa metodologia? A nossa prova ela vai valer 5 pontos. Tá? A prova é sempre na última aula, nesse caso no módulo 4, ou na aula 4, desculpe. Então a prova vai ser na aula 4. E nós temos 3 aulas aí, eu acho que eu vou fazer 2 atividades, cada uma valendo 2,5, uma valendo 2 e outra valendo 3, para completar os outros 5 pontos restantes. Então nós temos aí 10 pontos e mais um ponto de atividade extra. Lembrando que a nossa média é de 7 pontos. Então você tem aí 4 oportunidades para você tirar essa nota. As provas são questões abertas mesmo, de escrever. Então não tem por onde correr. E volto a repetir uma coisa que eu já falo direto. Prestem atenção nos slides. Tá? Prestem atenção nos slides. Se possível, copie alguma coisa. A facilidade da aula EAD, que você pode parar o vídeo, você pode escrever e depois voltar, porque tudo que cai na prova está nos slides, tá? Então prestem muita atenção na explicação, pare para poder copiar, anote, porque muitas vezes a nossa mente é frágil, né? É falha, e a gente acaba se perdendo, acaba deixando passar, e também tem as listas de exercícios já para isso, tá? Para poder a gente fixar o assunto
e você acaba não se perdendo, e a prova segue mais ou menos a minha da lista de exercícios. Então, não tem dificuldade, eu não sou um professor que dificulta a vida dos alunos, mas eu também cobro aquilo que eu dou de conteúdo, tá? Então, se você está prestando atenção nas aulas, se você está fazendo os exercícios, se você está compreendendo o assunto, você não vai ter problema nenhum de fazer a prova. Agora, se deixar correr demais, se não prestar atenção, se não levar a sério, aí a gente vai acabar se complicando. E eu percebo isso nas vistas de exercícios de vocês. Então, se vocês também eu ver que a turma está desinteressada, infelizmente eu vou ser obrigado a ser o meu lado carrasco e o meu lado chato. Eu não quero isso, tá? Então, explicado a nossa metodologia de aula, vamos para a nossa aula em si, que nada mais é do que o módulo administrativo. Deixa eu botar em tela cheia aqui, pronto. Então, a aula 1 de hoje diz respeito a tratar o administrativo e o cliente. Por que a aula 1 é escolhida, nesse caso, para tratar dessas duas nuances? É uma questão até certo ponto simples e autoexplicativa. A empresa, ela não existe deixa eu ver se a nossa caneta já voltou aqui. Não voltou. Então, volta aqui. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar pra cá. Ai, meu Deus. Aí. Pronto. Dei nossa caneta apontadora. Isso, pronto. Então aqui, ó. A empresa, ela não existe sem o administrativo, que é o que a gente vai ver o que é, mas a grosso modo e bem resumido, é o setor que organiza a empresa, que organiza quais são as áreas de atuação, quais são os departamentos, quais são as funções essenciais da empresa. E o cliente, que nada mais é do que vão comprar os nossos produtos e gerar receita, gerar dinheiro para que a empresa possa sobreviver e prosperar. Então a aula de hoje é basicamente dividida nessas duas grandes áreas, a área administrativa e a área do cliente. Então o que a gente vai ver? Nós vamos ver a empresa, nós vamos ver o que é a área, o que são departamentos e funções essenciais. Nós vamos ver o cliente, o que é cliente interno, o que é cliente externo e o que é gestão de qualidade. Tá bom? Então, basicamente são essas duas grandes áreas da aula de hoje. Ó. Deixa eu passar aqui. Então vamos começar com definição de empresa. Muita gente fala, eu trabalho na empresa, eu sou de uma empresa, trabalho na empresa tal, mas será que a gente já parou para fazer uma reflexão sobre de fato o que é uma empresa? O que é uma organização, o que é uma indústria, o que é o local em que a gente trabalha? Perceba que já é uma reflexão profunda, que a gente muitas vezes não para pensar. Então aí, ó, uma empresa é uma unidade econômico-social. Por quê? Econômica, porque gera dinheiro, gera emprego, gera renda, e social, porque se trata de sociedade de pessoas, e a empresa ela não é um organismo isolado. Ela é um organismo que interage com a sociedade, tá? Integrada por elementos humanos, obviamente, né? Porque afinal de contas somos nós seres humanos que vão trabalhar
da empresa e vão, como é que eu posso dizer, discorrer, vão fazer com que a empresa gire. Materiais, afinal de contas o humano ele não consegue trabalhar sozinho, então existem os materiais de auxílio. O que pode ser esse material de auxílio, professor? Tudo dentro da empresa. A estrutura, os galpões, os carrinhos, os computadores, o caneta, o sistema, enfim, tudo está aqui. E técnicos, que é uma coisa técnica, você não vai colocar, por exemplo, gosto de dizer, colocar um contador para trabalhar com segurança, na verdade, porque um contador estuda anos e anos para o quê? Cuidar da contabilidade da empresa. Desculpem, gente. Cuidar do financeiro, cuidar do que entra, do que sai. Então, os serviços técnicos são isso. São pessoas que que possuem capacitações para poderem exercer diversas funções. Vocês estão fazendo esse curso de rotinas administrativas justamente para isso, para vocês conseguirem capacitação profissional, para que vocês possam atuar em diversas áreas da empresa, como por exemplo auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar financeiro. Então, o técnico é justamente isso. Então, esse ser de unidade econômica social, que é integrada por elementos humanos, materiais e técnicos, eles não se reúnem por se reunir. Ah, deu vontade de reunir aqui 50 pessoas dentro de um galpão e que vão trabalhar de 8 da manhã a 8 da noite. Não. Eles se reúnem por um objetivo, que é o quê? De obter utilidades. E aí, o que é utilidades? Obter ganhos, obter retornos através de sua participação no mercado de bens e serviços. Afinal de contas, ninguém trabalha de graça, né? Então, se a gente se reúne, a gente espera obter retorno para participar no mercado de bens e serviços, ou seja, o que? Comprando roupa, comprando casa, carro. Então, a gente acaba tendo uma vida confortável, né? Nesse sentido, a empresa faz uso dos fatores produtivos, e aqui são 3 básicos. Existem outras discussões dentro da economia que falam que hoje os fatores produtivos aumentaram para 4 ou 5, é que eles colocam capital humano aqui, mas para efeito de simplificação, e como não estamos num curso de graduação em economia ou de contábeis ou de administração, vocês só precisam saber que a empresa faz uso desses 3 fatores produtivos aqui, ó. Trabalho, ou seja, força humana, terra, que é o chão mesmo onde a empresa se instala, capital, o dinheiro das pessoas que criam a empresa. E depois, se vocês quiserem estudar mais e tal, aqui vão ser acrescentados mais 2. O capital humano, que é a capacidade intelectual do ser humano de conseguir exercer funções, então entra aqui no técnico. E tecnologia, a gente não precisa nem dizer, né? A importância da tecnologia hoje na nossa sociedade. As empresas, elas podem ser classificadas, aliás, elas podem não. Eu vou até mudar isso aqui. Deixa eu ver se abre aqui. Elas são classificadas de acordo com a atividade econômica que desenvolvem. Deste modo, elas são, ó. Vou botar aqui. Empresas do setor primário. O que são empresas do setor primário? Que obtêm os recursos a partir da natureza,
como o caso, por exemplo, das agrícolas. Desculpem, gente. Quem já me conhece já sabe que eu sou acostumado a bocejar na aula, não sei porquê. Ainda vou descobrir porquê, mas enfim. Como é o caso das agrícolas, então empresas que trabalham com fertilizantes, empresas que trabalham com agrotóxicos, empresas que trabalham com alguma coisa relacionada à agricultura e que tira recurso da natureza, é uma empresa do setor primário. E já adianto a vocês que o agronegócio é hoje o principal gerador de riqueza do Brasil. Então, a empresa do setor primário é bem forte aqui no país. Então, essa é a nossa primeira classificação. As empresas do setor secundário são dedicadas à transformação de matérias-primas em produtos. Eu esqueci de botar o produtos aqui, então aqui, ó, como acontece com as indústrias e a das construção civil. Por que eles são empresas do setor secundário? Vamos pensar um pouquinho. Porque, ó, vamos supor uma indústria de polpa de fruta. Ela compra do setor primário as frutas e as transforma em suco. E a construção civil, que ela compra a matéria-prima daqui, por exemplo, madeira, carvão e outras coisas mais aqui, ó, e as transforma em produtos. Transforma em prédios, transforma em produtos acabados. Então, é a nossa segunda classificação. A terceira é o setor terciário. Empresas que se dedicam à prestação de serviços ou comércio. Então, empresas de educação que prestam serviços de cursos, como por exemplo a Concreta. Empresas de saúde e beleza. Qualquer empresa que preste serviço, algum tipo de serviço, ou que seja estritamente ligado ao comércio, como por exemplo loja de calçados, loja de roupas, enfim, são setor terciário. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que as empresas do setor primário, no caso o agronegócio, era hoje o setor mais forte do Brasil? O setor terciário é onde se emprega mais gente do país. Por quê? Geralmente aqui é onde há menos necessidade de uma qualificação alta. Então você só precisa ter segundo grau completo ou ensino médio, enfim, você consegue uma vaga de vendedor. E as empresas do setor secundário são as que precisam de maior qualificação de trabalho. Então tá? Até aqui tudo ok, gente? Tudo beleza, tudo tranquilo? Então, vamos lá. Como é que se constitui a empresa? Então, a gente já viu aqui, primeiro, definição do que é empresa. Nós vimos a sua classificação. E agora nós vamos ver a sua constituição. Ou seja, de que modo ela se constitui em uma empresa. Ou dentro da sociedade, desculpa. Primeiro, a firma individual, constituída por apenas um único proprietário, ou seja, um dono, que detém 100% do lucro. Então, tudo que lucra é dele, das obrigações de pagamento, ou seja, ele sempre que faz os pagamentos, e dos prejuízos também que ocorrer, é ele que vai pagar, podendo inclusive atingir seus bens particulares. Isso aqui é uma coisa importante, gente. Muitas empresas, ou muitos donos de empresas, eles confundem, muitas vezes, seus bens particulares com os bens da empresa. Isso gera uma confusão muito grande. Porque
você acaba com essa confusão de dinheiro, você acaba muitas vezes não pagando as contas de cada vez, o de que elas são referidas. Paga a conta que é da empresa com meu dinheiro, paga a conta do meu dinheiro que é da empresa, enfim. Fora a questão do às vezes você faz uma retirada, eu já vi muito isso. Por exemplo, dono de supermercado de bairro que pegava, eu preciso comprar aqui alguma coisa lá para minha casa que tá faltando. Aí tu vai, pega o caixa da empresa lá, abre o caixa, tira dinheiro e vai comprar. Como se o dinheiro fosse dele. Então, assim, isso gera muita dificuldade, isso gera muitas complicações, mas acontece. E as sociedades que é construídas por meio de um contrato, feito de comum acordo, pelo qual pessoas, então, mais de uma pessoa já é sociedade, não importa quantas pessoas, pelo qual as pessoas se obrigam umas com as outras a reunir esforços, ou seja, esforço no sentido de você trabalhar, ou recursos, geralmente é os dois, esforços e recursos, porque ninguém monta a sociedade sem dinheiro, para exercer uma atividade econômica comum, óbvio, que isso é uma sociedade, você vai fazer uma sociedade de uma empresa de petróleo, você não vai prever fazer, um quer fazer petróleo, outro quer fazer roupa, não pode, né? E partilhar entre si os resultados. Quando a gente fala de resultados, a gente está voltando para cá, ó, lucro, obrigações e prejuízos. Sempre lembra disso. Então, se uma sociedade, por exemplo, é composta de 2 membros, um tem 60% e outro deu um capital de 40%, então 60% do lucro vai para o sócio 1, 40% vai para o sócio 2. As obrigações, 60% são pagas pelo dinheiro de um e 40% pelo dinheiro de outro. Prejuízo também é a mesma coisa, então é tudo partilhado, é o casamento. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo, tudo de boa, né? Então, vamos lá, ó. Vamos agora para as definições de empresa individual e sociedade. Então, ó. Empresário individual, anteriormente conhecido como firma individual, é um tipo de empreendedor que atua como o único titular de seu negócio, sendo este uma pessoa física sem a presença de outros sócios. Tá? Dentro da empresa individual existe a MEI, que é o microempreendedor individual, e para quem está pegando o curso agora, não se preocupe com isso, que vocês vão ver no módulo 2, mas para quem está vendo o curso pela primeira vez, também, na verdade, desculpem, gente, para quem está vendo o curso pela primeira vez, não se preocupe, que você já viu, que vocês vão ver no módulo 2. Para quem já viu o módulo 2, sabe muito bem do que eu estou falando, do que é uma MEI. Então, é quando o empresário pode exercer suas atividades de forma isolada, sem se unir em sociedade. Não há limitação na responsabilidade pelas dívidas da empresa, sendo que os bens do empresário não se distinguem dos bens empresariais, no caso da necessidade de quitação de dívidas. Isso aqui é importante, ó. Na MEI, tudo aquilo que eu falei alguns minutos atrás não vale, porque os bens do empresário não se distinguem dos bens pessoais. Isso aqui é para ser pessoais, no caso de necessidade de quitação de dívida. Como é que eu posso participar da MEI? A empresa deve faturar no máximo R$81 mil anual. O proprietário não pode participar de outra sociedade. Ele deve possuir apenas um estabelecimento, sem filial. Então, no MEI só tem a sede e só pode ter um funcionário. Tá? Dentro da empresa individual, existe também a EIBEV, parece o nome de pessoa, mas não é.
que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é outra característica e outro enquadramento que a firma individual pode ter. Que diz o quê? Que a empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica. E aí também, volto a repetir, quem está pegando o curso pela primeira vez, não se preocupem, que a gente vai ter uma aula no módulo 2 que fala especificamente de pessoa física e jurídica. Mas para quem já viu, também já sabe o que é. De responsabilidade limitada, e o empresário não responde com seus recursos pessoais em casos de débitos da empresa. Mas, para poder se enquadrar nessa categoria, o capital social da empresa deve estar integralizado a, no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo vigente, para o que garantia de pagamento aos fornecedores. Então, se eu quiser ser enquadrado nesse regime da EIRELI, o meu capital social, ou seja, o capital que eu vou disponibilizar para a empresa, ele tem que ser 100 vezes o valor do salário mínimo. O salário mínimo hoje está 1.013, eu acho. Então, só fazer a conta aí, 1.013 vezes 100, dá 100 mil reais, 113 mil reais. Uma pessoa física pode formar apenas uma EIRELI. Caso queira abrir um novo negócio, o empresário individual deverá montar uma sociedade ou dissolver a EIRELI para abrir outra. Tá? Fechando o ponto de vista da firma individual, nós vamos para o tipo de sociedade. Então, existem aqui, eu botei as principais, não foi? 1, 2, 3, 4. Botei as 4 principais, mas existem mais. A primeira é a sociedade simples, que ela deve ser registrada em cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, qualquer cartório aí você consegue fazer uma sociedade simples. A responsabilidade dos sócios não é limitada ao capital social. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, deixa eu ver, que pode nos ajudar. Uma empresa de sociedade simples em que o capital social corresponde a 100 mil reais. 50 mil de um sócio e 50 mil de outro, tá? E aí acontece algum infortúnio, vamos pegar aqui o exemplo mais comum, né, da nossa pandemia, em que a empresa simplesmente fale, ela fecha, mas existem pagamentos aos fornecedores, pagamento aos funcionários, pagamento, uma série de coisas que possam de responsabilidade da empresa, desculpem. E aí vamos supor que a soma de todos esses pagamentos resulte em 150 mil reais. Mas, como é que vai fazer se só tem 100 mil reais de capital social? Entra o que aí, ó? Os bens sociais, os bens pessoais de cada sócio, de acordo com a sua proporção no contrato social, nesse caso 50% de cada, que vão responder os bens. Então, nesse caso, seriam mais 25 mil reais em bens para cada um. Tá? Cada sócio participa dos lucros e perdas na proporção de suas cotas, ou conforme cláusula específica em contrato social. Foi o que eu acabei de dizer. Se existem um contrato onde cada um responde por 50%, se tiver alguma perda ou se tiver algum lucro, eles também vão na mesma proporção. São organizadas por 2 ou mais pessoas para ser sociedade, isso eu já expliquei nos slides anteriores.
para executar atividade não empresarial. Geralmente sociedade simples é feita justamente para esse escritório de advocacia. Desculpe, gente. Ou para fazer, por exemplo, clínicas, ou para fazer algum tipo de empresa nesse sentido. A sociedade empresária, que corresponde a dois outros tipos de sociedade, a limitada e a anônima, são formadas por pessoas que se unem para praticar uma atividade econômica organizada, indústria de imóveis ou indústria de suco, indústria de construção civil, enfim, com finalidade de produzir ou comercializar bens ou serviços, empresas e visam lucro. Sempre, nunca se esqueçam dessa palavrinha aqui, ó, o lucro. Nenhuma empresa ela se junta para querer ajudar o outro ou empregar gente porque é bonzinho, não. Isso aí quem faz são as organizações não governamentais que já no seu estatuto dizem que não querem obter lucro. Então, fiquem bem atentos a isso. A sociedade empresária é constituída a partir de um contrato social e devem, olha, eu não vou ter aqui o V, mas aqui é devem, tá, gente? Ser registradas na junta comercial para que passem a responder como pessoa jurídica. A sociedade limitada é representada pela maior parte das empresas em funcionamento no país, pois seguem as seguintes características exigidas pela legislação: a responsabilidade limitada dos sócios, ou seja, os sócios eles são responsáveis em até certo ponto pelas organizações, pelos lucros, pelos prejuízos, enfim. E flexibilidade contratual de tomada de decisões e contratação. A empresa, por contrato, cada um pode atuar de uma forma específica na questão de tomada de decisão e contratação. Sociedade anônima são mais utilizadas nos casos de grandes empresas, tendo como principal característica ser dividida em ações. Vocês sabem o que é uma ação? Então acho que vale a pena aqui rapidinho a gente explicar o que é uma ação. A ação é uma parte da empresa em que você compra ela através de corretoras na Bolsa de Valores. No caso do Brasil aqui, na Bovespa. Tá? Então quando você compra uma ação, você tem uma parte da empresa de milhares e milhares de ações. Então, geralmente existem os acionistas majoritários, que são aqueles que detêm a maior parte da empresa, e os acionistas majoritários. Às vezes, tem um acionista majoritário e o resto minoritário. Às vezes, existem a questão de ter um acionista, dois acionistas majoritários e 3 minoritários. Às vezes, existem ter 50 majoritários e 200 minoritários, enfim. Isso é muito comum, tá? São chamadas de SA ou S.A. Então, qualquer indústria que você vê, indústria de cosméticos, mamãe bonita, SA. Quando vocês verem SA, vocês já sabem que essa empresa existe na Bolsa de Valores. Os sócios são acionistas e sua responsabilidade é limitada ao valor de suas cotas e ações. Observação: uma SA pode ser de capital aberto, ou seja, tem ações negociadas no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, ou de capital fechado, cujas ações são pertencentes ao grupo reservado de sócios. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês a Bolsa de Valores do país, para a gente ver aqui algumas indústrias que são algumas indústrias que são SA de capital aberto.
Abriu. Aqui, B3, a Bolsa do Brasil. Acompanhe as cotações. Aqui. Vamos botar aqui. Ações. Porque o pregão abriu agora. Abriu 10 horas, então não vai mostrar aqui. Abriu 10h11, então. Aqui. Fica aqui, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Que eu acho que fica mais fácil. Vou botar aqui só qualquer um aqui pra gente poder ver. Aqui, ó. Percebam quantas empresas existem aqui. Empresas conhecidas, ó. Cadê? BMG. Quem acompanha futebol aí sabe. BMG patrocina muita gente, então. É uma empresa SA, ó. SA. Banco Inter também, ó. Inter SA, para quem faz, a gente tá fazendo muito pagamento aí. Banco Santander, não preciso nem dizer, né? Aí propaganda toda hora. Também, ó, é um SA. Vamos ver aqui se a gente acha mais alguma com a B. Conhecida. Banco do Nordeste, ó. SA. Banco Santander, divisão brasileira também, ó. Se a gente acha mais. Olha, Bradesco, conhecida, né? A gente acha mais algum aqui? Não, só eu. Só da letra B a gente achou um bocado aqui. Então, essas são empresas SA, certo? Vamos voltar para a nossa aula aqui. Então, fechando tudo isso, nós vimos a empresa, o que é uma empresa, né? Nós vimos com a sua definição, nós vimos o que é uma empresa, a sua classificação nos ramos, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Nós vimos o que é a sua classificação em relação aos donos, né? Firma individual ou firma de sociedade. Nós vimos também a sua definição dos tipos de firma individual e firma que pode ser tanto MEI quanto IREV. Nós vimos os tipos de sociedade, as mais simples, né? Que são a sociedade simples, a empresária, a limitada e a anônima. Então, a gente fechando essa primeira parte, a gente parte agora para uma questão importante, que é o que é administrar uma empresa? O que é que o setor administrativo faz? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão estudado? E nisso a gente chega aqui numa questão importante, que é essa pergunta: o que é que significa administrar? Ó? O que o setor administrativo faz? Ó? Vamos voltar para a nossa ponta atual vez aqui. Ó, tomar diversas decisões utilizando recursos materiais, equipamentos, sistemas, etc., com auxílio do capital humano, colaboradores internos e externos, com o intuito de atingir um objetivo. Qual é esse objetivo? Fabricar produtos, vender materiais, prestar serviços e etc. Tá? Essas são as funções básicas do que significa administrar. Então, um administrador, um setor administrativo dentro da empresa, ele toma decisões utilizando os recursos disponíveis da empresa para atingir um objetivo e gerar lucro. Tá? Não esqueça disso. Então, as funções administrativas principais são 3.
planejar, organizar, ou são 4 na verdade, não estou sabendo nem contar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E por que eles fazem isso? Vocês podem estar gerando essa pergunta. Por quê? Porque para que a empresa consiga realizar as ações que definiu como necessárias para concretizar o propósito maior de existência dela, qual seja a sua missão. Então, o setor administrativo ele planeja, organiza, dirige, ou seja, ele dá direção e controla os recursos materiais, capital humano, para atingir o objetivo, seja ele qual for, para que no final aquele seu objetivo ele gere lucro, tá? Vamos administrar vamos pegar esse fluxograma aqui, vamos trabalhar nele um pouquinho. O que é a função do planejamento? O que a gente, quando a gente se planeja para fazer alguma coisa, o que é planejar? O que é planejar, gente? É você pensar em uma forma, ou se se preparar de alguma forma para alcançar um determinado objetivo, não é isso? Então, se a gente, por exemplo, a gente tem um planejamento, vou usar um exemplo aqui muito chulo ou engraçado, vamos supor aqui um exemplo, que você, seja homem ou mulher, esteja interessado em uma pessoa, seja ela do sexo oposto ou do mesmo sexo, enfim, a gente não tem preconceitos contra isso. Mas vamos pegar um exemplo aqui de uma menina que está interessada em um menino. Ela se planeja, ou seja, ela formou uma estratégia, olha, ele vai estar em tal festa, quer dizer, agora não tem nem festa, né, por conta da pandemia, mas pondo em uma situação normal, ela se planeja, ela fala, olha, eu sei que ele vai estar em tal festa, eu vou me produzir aqui, vou ficar gata, vou ficar poderosa para ele me notar e tal, e aí chamar a atenção dele. Isso é o que? Um planejamento, ó. Ela formulou um objetivo, ou seja, ela quer se relacionar com o menino, quer beijar o menino, e formula os meios para alcançá-la. Qual é o meio? Vou ficar bonita, vou dar escova no cabelo, vou passar maquiagem, vou comer roupa mais bonita, vou não sei o que e tal. Dentro da empresa a mesma coisa, a empresa formou um objetivo, olha, a gente precisa esse mês vender 1000 unidades do produto quando a gente está vendendo 500. Então pronto, ele formou o objetivo e formula os meios para alcançá-lo. Então é aí, ó. Dentro do planejamento existe, eu vou começar por aqui que eu acho mais fácil. Então a gente vem por aqui, ó, do planejamento para organizar. Como é que eu vou organizar um planejamento? Ó, eu vou desenhar o que eu tenho que fazer e alocar recursos e coordenar as atividades. Então, se eu preciso de 500 passar a vender 1000, o que é que eu preciso fazer dentro dos meus recursos? Aí eu vou olhar para cá, ó, os recursos, ó. Quais são os recursos que eu tenho disponível? Eu tenho o humano, eu tenho recurso financeiro, eu tenho recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos de informação. Eu vou utilizar esses recursos aqui para, da melhor maneira possível, que eu organize o trabalho, que eu aloque esses recursos e eu coordene as atividades. O coordenar está diretamente ligado com o controle, ó, que eu vou monitorar as atividades e corrigir os desafios. Não adianta eu planejar, olha, eu vou planejar vender
1.000 em vez de 500. Você deixa lá, ó, vocês se virem e vendo agora. Não. Preciso estar sempre monitorando para ver se os pequenos objetivos estão sendo concluídos e caso haja algum desvio de rota, certamente há, você corrige. Isso tem a ver com isso aqui, ó. Direção, ó. Designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las, ó. O controle e direção estão diretamente ligados. Controle, direção e organização também estão ligados ao desempenho. Eu vou analisando o desempenho, se os objetivos estão sendo cumpridos, quais são os produtos que estão sendo cumpridos esse objetivo, os serviços, a eficiência, ou seja, quanto aquilo está sendo efetivo a estratégia para poder cumprir o objetivo. Se não tem eficiência, você corrige os desvios e a eficácia daquilo. Então, percebam que tudo isso aqui está diretamente interligado. Tá? Então, isso que é administrar. É planejar, controlar, organizar, dirigir, desempenho e os recursos humanos. Ok? Outras funções administrativas quais sejam, ó. Fixar objetivos. Isso é função da administração. Conhecer e analisar os problemas. Isso tem a ver com aqui, ó, o controle. Eu tenho que conhecer qual é o problema que eu estou tendo para não atingir aquele objetivo e analisar ele da melhor forma possível. Solucioná-los. Solucioná-los é importante. Você solucionar os problemas. Organizar os recursos financeiros, tecnológicos e humanos para que você atinja aquele objetivo. Liderar, extremamente importante essa função do liderar. Comunicando, dirigindo e motivando as pessoas. Negociar, você deve negociar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos para atingir o objetivo. Tomar decisões sempre. E controlar, mensurar, ou seja, medir se está tudo bem e avaliar aqui. Tá? Agora que a gente já viu o que é administrar, nós vamos ver a estrutura organizacional de uma empresa. Lembra quando a gente viu aqui, ó, quando a gente viu departamentos, funções essenciais, está contido aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o que é estrutura organizacional? É a forma como a empresa é organizada, como os departamentos, órgãos e cargos estão dispostos, qual é a relação entre eles, como ocorre a comunicação, as responsabilidades e os graus de autoridade. A gente sabe que dentro de uma organização existem funções que fazem determinadas coisas e outras que fazem outras coisas. Né? Existem as funções de liderança, existem as funções de vendas, existem as funções de limpeza, existem as funções de estoque, existem as funções de segurança, existem as funções de compras, de vendas, enfim, tem uma série de coisas que as indústrias fazem e essa estrutura tem que ser bem definida, ok? Então, partindo disso, nós temos dois tipos de estrutura organizacional dentro da empresa. A estrutura formal, que nada mais é do que a organização básica de uma empresa e os procedimentos, ok? E a informal, que é o que? A rede de relacionamentos existente na empresa.
você não vai ser amigo de todo mundo da empresa. Isso até é difícil, né? Porque tantas pessoas que trabalham. Mas você tem ali sua rede de amigos. Você é amigo geralmente mais dos setores próximos a você, ou do seu setor, ou de algum amigo, de algum outro amigo que já trabalhou na empresa, enfim. Então, esses são os relacionamentos informado e informal. Então, a primeira relação que a gente precisa saber é a hierarquia. É uma relação de poder e subordinação dentro da empresa, do poder que determina o grau decisório e do comando de uma função. Existe dentro da empresa 3 níveis de hierarquia. O nível estratégico, que define o planejamento da empresa. Então, são aquelas pessoas que vão definir qual a estratégia que a empresa vai fazer para atingir aquele determinado objetivo. O nível tático, que gerencia como o planejamento será executado. Realmente são gerentes, supervisores. E o nível operacional, que é o que vai botar realmente a mão na massa e vão agir para acontecer aquilo que foi planejado. Geralmente, o nível operacional é o que tem mais pessoas e o nível estratégico é o que tem menos. Tá? Então aqui, ó, o nível hierárquico. Trouxe essa imagem aqui para a gente poder trabalhar em cima dela. Ó. O nível estratégico, que pensa em toda a organização, tem foco no longo prazo, estipula objetivos genéricos e globais. O objetivo tático, que pensa no departamento ou no seu setor e tem foco no médio prazo e possui objetivos mais detalhados e mensuráveis. E o objetivo operacional, pensa no processo ou atividade, tem foco no curto prazo e possui objetivos detalhados e específicos. Ok? Dito tudo isso, vamos lá. Então aqui a gente parte agora para uma coisa que é muito importante dentro do nível hierárquico, que é o conceito de cargo, que nada mais é do que um conjunto de atividades que uma pessoa desempenha dentro de uma estrutura organizacional, ou seja, dentro dessa estrutura aqui, estratégico, tático, operacional. E a sua posição no cronograma definirá o nível hierárquico do ocupante a quem se reportará e sobre quem exercerá autoridade. Então, a descrição dos cargos, ó, quando a pessoa contrata o colaborador, ele será instruído sobre o seu cargo para que possa exercê-lo, com segurança, sabendo que o alcance de suas responsabilidades e o que a empresa espera dele na execução de suas atividades quando o contratou. Então, ó, quando a pessoa contrata, olha, você vai ser auxiliar administrativo. Você vai saber o que você faz, quando você faz, como você faz, onde você faz e por que você vai desenvolver aquelas ações no cargo, ok? Os departamentos, cada uma das partes são partes que se dividem em uma empresa, associando-se a uma área, divisão ou segmento e, por consequência, ao cargo que se intitula. O departamento tem autoridade para coordenar as atividades de outros colaboradores. Então, se existe o departamento, por exemplo, de marketing, quem vai ser o que tem autoridade para coordenar as atividades? O diretor de marketing, ou o gerente de marketing, se não tiver diretor, o supervisor, se não tiver. Mas sempre vai ter uma pessoa responsável em cada departamento pro setor, tá? Organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional formal. Nele é possível visualizar os departamentos, cargos e níveis hierárquicos da empresa. As nomenclaturas do cargo e de departamentalização também variam de acordo com as necessidades organizacionais da empresa. Então não existe um organograma para cada empresa. Cabendo aos dirigentes elaborar um padrão que seja adequado às características e necessidades de seus negócios.
Então aqui eu trouxe um exemplo de organograma. Nós temos aqui uma empresa que trabalha com 4 áreas: área comercial, área operacional, área administrativa e área de TI. Lógico que é um organograma simplificado. Nós temos aqui a diretoria comercial, que é digamos, quem coordena as atividades dos vendedores e do telemarketing. Nós temos a diretoria operacional, que trabalha com a gerência operacional com os colaboradores de operação. A diretoria administrativa, que tem a gerência administrativa, e a gerência administrativa toma conta do setor financeiro e do setor de RH. E a diretoria de TI, que é a tecnologia de informação, que tem a gerência de TI e os técnicos. Tá? Por fim, meu povo e povas, nós fechamos essa primeira parte da aula relacionada à estrutura, à organização e a departamentos, enfim. E agora a gente parte para a nossa última parte da aula, dos clientes internos, externos e gestão de qualidade. Uma coisa importante que a gente precisa saber, meu povo, é que tudo isso que a gente viu até agora é feito para agradar e fidelizar, ou seja, trazer o cliente para sua empresa de uma forma, digamos assim, perfeita. Porque a empresa, apesar de muitos que dizem por aí não concordar com isso, mas a empresa ela vive para o cliente, tá? Porque sem o cliente, a empresa não vai para canto nenhum. Então, tudo isso que a gente viu até agora, de organograma, hierarquia, departamentalização, tudo isso é feito para que a empresa consiga clientes. Então, o que é cliente? É todo aquele pessoa, segmento, organização que mantém contato com a empresa ou quem a você direciona seus serviços e produtos. Somente o cliente pode determinar se a qualidade do seu serviço é boa ou não e dizermos que quem ou com quem, tá? Como é que são identificados os clientes? O cliente externo, que também é conhecido como clientes finais, são os que mantêm financeiramente a organização, ou seja, adquirindo produtos ou serviços. Então, são os clientes de fora da empresa, que mantém financeiramente a organização, ou seja, eles compram produtos e dão, no caso, dispõem do dinheiro dele para a empresa, e assim a empresa consegue pagar funcionários, a empresa consegue investir, a empresa consegue fazer inúmeras atividades. E o cliente interno, que são os nossos diretores, gerentes, chefes ou colegas de trabalho. São as pessoas a quem direcionamos os nossos serviços ou que recebem algum tipo de produto necessário para a realização do nosso trabalho. De uma forma resumida, são aquelas pessoas que fazem parte da organização e permitem que sua empresa funcione. Em muitas empresas, os clientes internos são vistos apenas como funcionários, mas é preciso ter em mente que esses clientes internos são os que mais contribuem para o sucesso da empresa. Isso a gente, para quem está novamente vale essa observação. Para quem está começando o curso agora, não se preocupem, porque vocês vão ver isso no modo, principalmente no modo de RH, a questão da importância do bem-estar do funcionário, nesse caso dos clientes internos, no bom funcionamento da empresa. Mas quem já viu o módulo de RH e está vendo agora esse primeiro módulo, só refrescar a memória um pouquinho, né, que você vai ver lá a importância do módulo de RH
a importância das práticas empresariais da empresa, né? Da fidelização do funcionário, do treinamento de integração do funcionário, da questão do processo de adaptação dele quando ele é contratado para a empresa, de como ele se sente parte daquela empresa para que ele possa exercer seu trabalho. Então, vocês quem já viu o modo de RH está bem, digamos, está bem fresco isso aí. Mas quem não viu, não se preocupa, não precisa se preocupar com isso agora, porque vai ver mais lá na frente e vai compreender o que eu estou dizendo aqui. Apesar dos clientes internos não serem os principais consumidores da marca, porque quem faz isso são os clientes externos, eles podem ajudar a elevar o nome da empresa. Na verdade, eles não só podem, como eles devem ajudar a elevar o nome da empresa, seja através do seu atendimento humanizado. E aí ninguém quer ser atendido por uma pessoa ignorante, por uma pessoa que não te dá atenção, uma pessoa que não satisfaz a sua necessidade, ou até mesmo da recomendação boca a boca. Isso acontece muito ainda hoje, apesar da tecnologia. Você olha, tal empresa, para outro, olha, tal empresa paga bem, tal empresa trabalha funcionário bem, tal empresa faz isso, faz aquilo. Então, isso é bem importante. Então, por que é tão importante investir em um relacionamento do cliente interno? Os clientes internos são a vitrine da empresa, sendo um dos pontos-chave para o seu sucesso ou seu fracasso. São eles que vão gerar a primeira impressão dos consumidores. E aí vale aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica, né? Imagine aí se você tem um diretor de uma empresa e desse diretor da empresa ele vai te apresentar um produto e aí ele se comunica mal, ou se ele quer saber mais da sua vida pessoal do que de te apresentar o produto, ou se ele acaba se intrometendo em um assunto que não deve ser chamado. Pense aí como isso pega mal para uma pessoa que provavelmente nunca mais vai querer se relacionar com aquela empresa. Então aqui eu trouxe um exemplo. Você certamente já passou pela experiência de entrar em uma loja e ser atendido de maneira insatisfatória. Na verdade, quantas vezes a gente já passou por isso? E aposto que não ficou com boa impressão da marca depois disso e provavelmente nunca mais comprou lá. Então a empresa perdeu um cliente. Algumas vezes esse mau atendimento é fruto do despreparo, isso é verdade, despreparo ou de insatisfação. Claro que nada disso justifica a grosseria, mas cabe à empresa tratar o problema para que não se repita. Outro exemplo é famílias e amigos do seu colaborador. Certamente eles conversam sobre a empresa. O que acontecerá se o colaborador disser que não gosta de trabalhar na sua empresa, ou não acredita no propósito da organização, ou que os produtos têm baixa durabilidade? Isso é importante. Outro ponto. Para que o produto chegue ao consumidor final, existe uma série de etapas que devem ser concluídas dentro de uma empresa. Quais são essas etapas? Entram aqui o cuidado com o processo de produção, a embalagem do produto, a limpeza do lugar e o ambiente interno. Isso é muito importante, gente. Pensa aí, se você fazer um produto que você não tem cuidado, o produto vai e quebra, e aí você não quer mais. A embalagem, que é muito atrativa. A limpeza do ambiente de trabalho, ninguém quer trabalhar em um lugar sujo. O ambiente interno. Todos esses serviços são realizados por clientes internos da sua empresa. Então, esses clientes internos eles têm que estar satisfeitos. Não tem para onde correr. Um time colaborativo, ou seja, um time que se une, evita problemas internos e externos, ou seja, você não tem um ambiente de trabalho pesado, não tem picuinha, não tem um querendo prejudicar o outro. Por exemplo, eu já trabalhei em uma escola técnica, que eu não vou dizer o nome aqui por questões éticas, mas que o ambiente interno era muito pesado, assim, muito ruim, muito
como é que eu posso dizer? Era muito difícil pra gente trabalhar porque a gente se sentia desmotivado. As pessoas ficavam te fiscalizando o tempo todo, ficavam evitando fofoca, evitando picuinha, enfim, uma série de coisas que acabou por minar não só a gente que trabalhava lá, mas os próprios alunos também. Trabalhar desmotivado é ruim, como eu já falei, para o colaborador e para a empresa, já que isso certamente respingará no cliente de alguma forma. É o que eu acabei de dizer. Essa escola ela fechou. Bem, por outro lado, se a empresa cria oportunidades bacanas para os colaboradores e investe no seu bem-estar, as resultados são funcionários colaborativos, simpáticos, cheios de energia e dispostos a ajudar. Isso aqui é básico do básico. E aí a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Não precisa se preocupar agora não. A identificação e a sensação de pertencimento do colaborador em relação à empresa é um grande diferencial competitivo no mercado. Eu vejo muito isso na Ambev, tá? Isso aqui, ó. As pessoas falam, eu sou Ambev, eu sou time Ambev, eu vejo muito isso. Desculpa aqui, gente, que eu fui tirar o meu gato aqui que tava me mordendo. Trabalhar em home office é isso. Mas enfim. Voltando, as pessoas falam. Vejo muito isso com amigos meus que trabalham na Ambev. E eles falam, eu sou Ambev, tenho orgulho de trabalhar na Ambev, tenho orgulho de ser Ambev, porque a Ambev faz práticas que fazem isso aqui, ó. Oportunidades bacanas, colaboradores têm, como é que eu posso dizer, eles entregam bônus, fazem atividades bacanas dentro da indústria que acabam com que se tornando pessoas bacanas, pessoas que querem trabalhar lá, enfim. Essa pessoa vai ser mais proativa, você vai se tornar uma promotora da marca, obviamente. Essa motivação ajuda a fidelizar os clientes internos e externos. Também, quem vai querer sair de um ambiente de trabalho agradável, provavelmente ninguém. Isso acontece muito lá também com eles não querem sair da Ambev. Isso nos leva a um outro motivo para manter os seus clientes internos satisfeitos, a redução de custo com novas contratações. Demitir um funcionário é extremamente caro, e vocês não fazem ideia de como é caro pagar tanta coisa. Então, vale a pena manter um funcionário feliz. Muita gente se assusta ao ouvir isso, mas a verdade é que demitir um funcionário custa caro, ainda a rescisão do contrato, ainda precisa realizar o pagamento dos encargos trabalhistas. Um novo processo de seleção e uma capacitação podem gerar outros gastos, não só de tempo, também como de dinheiro. Com esses argumentos, fica fácil entender como é importante garantir que a satisfação do cliente interno seja também atendida. Agora nós vamos mostrar dicas de como você pode investir nos colaboradores e aumentar o índice de satisfação deles com a empresa. Essa é a parte finalzona da nossa aula, quer ver? A parte finalzona já. Ai, merda. Perdão, gente. Pronto, aqui. O que fazer para fidelizar esses clientes internos? Para que a satisfação do cliente interno seja completa, é preciso garantir, a primeira coisa, um bom ambiente de trabalho. Por que isso é importante? Os clientes internos passam horas do dia, muitas horas, no mesmo lugar, até mais tempo do que passam com seus amigos e familiares. Então, esse ambiente deve ser, no mínimo, confortável. Além disso, separamos algumas iniciativas que você pode implementar a partir de agora. Então, preste atenção nisso, porque a atividade dessa aula vai ser diretamente ligada a isso aqui, tá? Fique atento à saúde do colaborador. Garanta que o posto de trabalho do seu colaborador forneça todas as condições
para que ele possa exercer suas funções da forma mais saudável possível. Além disso, se a empresa não pode pagar por um plano de saúde, busque convênios com médicos e com academias de ginástica, por exemplo. A saúde física contribui para a saúde mental, o que impacta diretamente no desempenho de qualquer pessoa durante o dia a dia. Essa é a primeira dica que vocês vão precisam prestar atenção e que vai ser importante para a atividade. Implemente um banco de horas. Além de garantir que todos trabalhem somente o permitido pela lei, você pode criar um banco de horas extras para folgas de vez em quando. Aí você pode pensar assim, olha, se você trabalhar 5 horas extras a cada 2 semanas, se você estender esse horário de serviço por razões justificadas, é importante dizer isso, razões justificadas, você ganha direito a uma folga na sexta-feira, pré-agendada, alguma coisa nesse sentido, tá? Preste atenção aos detalhes, pode parecer bobagem, mas uma comemoração de aniversariantes, no mês, por exemplo, aproxima a equipe e faz os aniversariantes se sintam queridos. Então, no dia do aniversário do cara ou da sua equipe, bota lá no painel, ou dá um presentinho, faz um bolinho, isso é bobagem para a empresa. Incentive cursos internos, você pode incentivar a sua equipe a fazer treinamentos e programas em que os palestrantes sejam os próprios funcionários. Então, por exemplo, pegar o funcionário mais velho para dar de um setor de vendas, para dar uma palestra sobre vendas, o funcionário mais antigo do financeiro, para falar sobre financeiro, enfim, uma série de coisas que possam fazer, que façam o cliente interno se sentir importante e todo mundo se sinta mais próximo. Ouça as necessidades do seu colaborador, entender as necessidades do profissional para um ambiente mais humanizado, porque o funcionário sabe que pode contar com a empresa. Então, por exemplo, se pode criar uma ouvidoria no RH para a pessoa que está, às vezes, com alguma necessidade ou alguma urgência aí na ouvidoria e resolver a situação, ou liberar o funcionário, alguma coisa assim nesse sentido. Dê incentivos para o crescimento, além de oferecer boas condições de trabalho, estabeleça um plano de carreira, valorize cada conquista. Então, o que pode fazer? Olha, se você bater metas durante um determinado período de tempo, você vai ser promovido daqui a um determinado período de tempo. Você pode criar esses programas de incentivo. Providencie o treinamento necessário. Se os programas internos não derem conta, chame pessoas de fora para capacitar a sua equipe. Isso é importante também, criar treinamentos. Reuniões periódicas. Reuniões são importantes para manter a empresa ciente sobre o que pode ser melhorado e para garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em sinergia para alcançar o objetivo. Os colaboradores vão passar a ser parte da solução dos problemas agora. Eles terão mais interesse e empenho em tentar resolver os problemas do consumidor final da melhor forma possível. Essa empatia é muito importante. Hoje em dia, mais do que produtos, as pessoas buscam experiência. Então, a empresa deve proporcionar uma experiência incrível para os seus colaboradores. Como vimos no texto, os seus clientes internos são muito preciosos. Coloque em prática as ações para fidelizá-los e veja você mesmo todas as vantagens que eles vão te trazer. Importante, ó. Então, os tipos de clientes externos agora. A gente falou tanto dos clientes internos, a gente vai falar agora dos clientes externos. Já está no final mesmo. Então, aqui, ó. Os clientes externos, quais são? Ó? O cliente decidido é aquele que já fez várias pesquisas e que já está disposto a adquirir o seu produto ou serviço. Nesse contexto, a dica para atendê-lo bem é ser prestativo, estar aberto para responder todas as suas dúvidas e estar apto a fazer demonstração de produto. O cliente indeciso, ele também já pesquisou bastante sobre o produto que deseja, mas ainda não sabe ao certo, para ter colocado aqui, se a sua empresa é melhor que a da concorrência. Uma boa dica para esse tipo de cliente é fazer perguntas simples e breves para entender o que ele de fato está procurando. Dessa forma, será possível orientá-lo e dar continuidade à negociação. E o cliente apressado,
que para o cliente que não tem tempo a perder, é essencial manter a comunicação assertiva e breve. Assim ele não fica impaciente, o que potencializa o fechamento do negócio. E por último, como medir a efetividade do atendimento? De nada adianta a gente trabalhar loucamente todos os dias e não medir os resultados das atividades. E aí um passo a passo para executar a efetividade do atendimento, que nada mais é do que a gestão de qualidade. Vamos lá. Estabelecer quais são os índices positivos, neutros e negativos para cada ação na pré-venda, durante a venda e pós-venda. Por exemplo, se a sua empresa faz pós-venda por telefone, é importante que se tenha uma régua para determinar o que é um atendimento bem-sucedido. Outro exemplo interessante é se sua organização está em diversas plataformas sociais e faz de ações de vendas por meio delas. É fundamental que se tenha métricas que meçam a assertividade de cada publicação. Faça um acompanhamento dos índices. Depois de estabelecer as métricas, é obrigatório o acompanhamento desses resultados com regularidade, desenvolvendo relatórios simples e complexos. Tome decisões por causa dos resultados. É muito importante lembrar que os achismos não devem ser fios condutores de ações, mas os números sim. Por isso, na hora de planejar uma ação, é essencial ter as métricas como base para adicionar a estratégia à sua ideia. E a gestão de qualidade, que é a busca contínua por elevados padrões, visando melhorar o desempenho das pessoas, os processos, os produtos e o próprio ambiente de trabalho. Para tanto, são utilizadas filosofias, métodos e tecnologias que são aplicadas à empresa. A preocupação com a qualidade ganhou força no Japão, no período pós-guerra, como as empresas precisavam melhorar sua reputação e ganhar mercado, passaram a investir em soluções, e daí surgiram muitos métodos de gestão de total da qualidade. E na atualidade, existem 3 pilares para a gestão de qualidade: comunicação, busca pela melhoria contínua e uso adequado de tecnologia. Existe uma certificação internacional que serve para indicar ao mercado que a empresa atua dentro dos parâmetros tidos como ideais para fornecer a qualidade de seus serviços, que é o ISO. Com ele, os entes envolvidos com a empresa, com os consumidores e os fornecedores, podem estar seguros dos procedimentos realizados pela companhia e estão de acordo com as exigências das normas internacionais. Essa certificação vai representar o caminho mais indicado para as empresas atuarem em suas ações e processos. A importância da gestão de qualidade nas empresas precisa ser uma preocupação primária, a satisfação dos clientes, a gente já viu por quê. No entanto, sem qualidade é quase impossível mantê-los satisfeitos e encantados com o produto e empresa. Logo, também é improvável estabelecer um relacionamento. Investir na qualidade é buscar um padrão de excelência e atender da melhor maneira possível às necessidades e os desejos dos clientes. Desse modo, será possível mantê-los felizes e interessados, além de transformá-los em embaixadores da marca. Redução de custos por falhas. Fazer o cálculo de quanto custa investir na qualidade é fácil. Basta ter tudo na ponta do lápis. Agora, mensurar o contrário das falhas é complicado. E a falta de qualidade gera uma série de custos. E a gente vai ver aqui agora alguns deles. Retrabalho. É chato, né? Você fazer um produto e o produto vir com defeito, então tem o custo de você fazer aquilo de novo, quando você poderia estar fazendo outra coisa. O descarte. Reclamação dos clientes. Recal, ou seja, uma religada. E danos à marca. E investir na qualidade é uma forma de atingir mitigar esses problemas, garantindo que sejam cada vez mais escassos dentro da empresa. Assim, a organização em geral poderá progredir e atuar de forma enxuta e realizar operações com maior lucratividade. A gestão de qualidade também serve para o crescimento da competitividade no mercado, porque estima-se que de cada 10 empresas abertas, 6 fechem suas portas antes de 5 anos de atividade. Nesse contexto, organizações que não aderem à filosofia de melhoria contínua tornam-se menos competitivas e quase ineficazes.
No entanto, empresas que se preocupam com a qualidade podem promover uma série de mudanças positivas. Os processos tornam-se mais ágeis, os produtos mais potentes, os funcionários mais entusiasmados e o número de erros, acidentes cai vigorosamente. Melhoria da imagem do mercado. A imagem que a empresa transmite para o mercado é de suma importância. Ela pode atrair investimentos, chamar a atenção de talentos ou engajar decisões de compra. Então, se uma empresa ela tem uma boa imagem no mercado, como eu citei o caso da Ambev aqui, por exemplo, ela vai chamar a atenção de pessoas talentosas para trabalhar ali. Nesse sentido, a qualidade é um dos elementos mais importantes, pois pode potencializar a imagem da empresa, tornando-a mais bem conceituada e desejada. Todos os fatores citados são benefícios centrais, mas é possível citar muitos outros subjacentes, como por exemplo o aumento do lucro e a fluidez das atividades diárias. Então, de uma forma resumida, o que a gente viu hoje? Nós vimos a empresa, definição, nós vimos quais são as áreas que a empresa atua, nós vimos os departamentos, funções, e nós vimos as funções essenciais, e nós vimos também o que é cliente interno, o que é cliente externo, para que serve eles, e a gestão de qualidade. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver mais sobre organograma e fluxograma, que a gente viu de forma bem resumida aqui, organograma e fluxograma. Nós vamos ver os instrumentos de comunicação empresarial, memorando, carta, ofício, e-mail, declaração, atestado, formulário, relatório, ata de reunião, procuração, recibo e convite. O que é que vai ser essa nossa primeira atividade? Eu já vou falando logo aqui, mas eu vou falar também lá no grupo do WhatsApp e no e-mail. Nós vamos montar uma empresa fictícia, certo? Nós vamos montar uma empresa fictícia. E para esse primeiro momento, nós vamos fazer o que está definido aqui nesses slides, tá, gente? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou até voltar aqui. Então, o que é que eu quero que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que é a unidade, ou qual vai ser o nome da empresa de vocês, qual vai ser o setor dela, se vai ser primário, secundário, terciário. Vocês vão dizer se é uma firma individual ou se é uma sociedade, e de quantas pessoas, se for firma individual. Dizer se for uma sociedade, quantas pessoas vão ser, cada uma, qual vai ser o capital social delas. Vocês vão dizer se for empresa individual, se vai ser MEI, ou se vai ser IREV. Se for sociedade, se vai ser simples, empresária, se vai ser anônima. E depois vocês vão fazer as funções mesmo delas. Vocês vão fazer a estrutura organizacional. Vocês vão dizer quem vai ser do nível tático, do nível operacional, quais são o organograma, qual vai ser os departamentos da empresa. E vão dizer isso aqui, ó. As práticas aqui, ó. Vocês vão fazer a prática do clientes internos. Então, vocês vão criar, ó, a prática da gente vai ser um plano de saúde tal, ou vai ser convênio com a academia tal. Nosso banco de horas vai ser localizado em tal lugar. E a partir daí, um exemplo, só a partir se ele trabalhar 5 horas extras durante 15 dias, na próxima semana ele tem uma folga, alguma coisa nesse sentido. Nossa empresa tem cursos internos e tal, ou nossa empresa tem cursos externos, a empresa tem uma ouvidoria para tratar da necessidade do colaborador, enfim. Nossa empresa tem aqui um plano de incentivo de crescimento com plano de carreira de a cada 2 anos. Nossa empresa tem reunião periódica. Tá? Então vocês vão criar isso aí como se fosse uma empresa de vocês, tá? Então aqui são as referências que foram utilizadas na nossa aula de hoje. Para se você depois, se você quiser dar uma olhadinha lá, só clicar no digitar isso aqui, e aí você vai achar lá
Nada mais para você estudar. E por último, essa frase aqui. Não achei de quem é a frase, mas isso aqui é um sucesso profissional, ou seja, do nosso sucesso enquanto colaborador tem 5 dedos. Nós temos que ter caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. E eu gosto muito dessa frase porque dessa frase aqui, somente uma, eu acho que a gente nasce com ela, que é a vocação para fazer alguma coisa. Agora, todos os nossos restos a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar o nosso caráter, criar nosso caráter. O nosso talento também a gente cria. O nosso esforço e disciplina, tudo depende da gente, tá certo? Então, até a próxima. E espero que essa aula seja bem bacana para vocês. Valeu? Um abraço.